Bem-vindo, irmão e irmã, a este programa Jardim da Igreja, transmitido através do sistema Canção Nova de Comunicação. Eu sou o Padre Jorge Guarda, vigário-geral da Diocese de Leiria Fátima, e é com alegria que estou convosco e que lhe agradeço ter-me permitido entrar em sua casa. Através do programa Jardim da Igreja, queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que embelezam a Igreja e a enchem de dinamismo. Carismas esses que levaram ao surgimento de movimentos, de congregações religiosas, de novas comunidades ou de várias outras obras que enriquecem a Igreja nas suas múltiplas missões, na sua missão e em múltiplos campos. Hoje queremos levar até si o conhecimento de um destes carismas que levou à origem da congregação dos sacerdotes do Coração de Jesus, mais conhecidos por deonianos. E para nos dar a conhecer as origens deste carisma, o seu fundador, a sua espiritualidade e as principais características que esta congregação religiosa tem, temos connosco o provincial em Portugal, o Padre José Agostinho, a quem saúdo. Bem-vindo, obrigado por ter acedido estar connosco nesta gravação. Olha, eu é que agradeço o convite, muito obrigado, e aproveito para saudar todos aqueles que nos seguem nas diferentes plataformas de informação. É um gosto poder partilhar aquilo que é a nossa riqueza dentro da Igreja. Padre Agostinho, quem é, de onde vem? Bom, eu sou o Padre José Agostinho, sou natural de Alvarenga, Arouca, pertenço ao distrito de Aveiro, mas diocese de Lamego. Sim. Sou padre há 23 anos e provincial desde 1 de julho passado. Muito bem. Obrigado, então. E para começarmos a conhecer um pouco melhor a congregação dos deonianos, vamos prestar atenção à peça que a equipa da Canção Nova preparou para si e para nós. A Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus foi fundada no final do século XIX pelo Padre Léon Dion em Saint-Quentin, diocese de Soissons, no norte de França. O Padre Dion pertencia ao clero da diocese de Soissons e era particularmente sensível à espiritualidade do Coração de Jesus e à difícil situação em que se encontravam os operários. A congregação nasce da contemplação intensa e reiterada do lado aberto de Cristo na cruz, visto pelo Padre Dion como o sinal maior do amor de Deus pela humanidade. Este amor intenso de Deus nem sempre é correspondido, e o Padre Dion queria que os seus discípulos fossem profetas desse amor, servidores da reconciliação dos homens entre si e com Deus, defensores dos operários que se encontravam em situação de vulnerabilidade e marginalização. Pelas situações de oblação e de abandono confiante nas mãos de Deus, os dionianos devem promover a reparação do amor que não é amado, anunciando a misericórdia e a justiça do Deus Amor. A congregação nasce assim com esta dupla inquietação: construir o reino do coração de Jesus nas almas e na sociedade, através de uma vida intensa e profunda de oração, de união a Cristo e através do compromisso pela transformação de uma sociedade injusta e desigual. Para o Padre Dion, uma realidade implicava a outra, e é por isso que ele se compromete pessoalmente a ser apóstolo das encíclicas sociais do Papa Leão XIII, sobretudo a Rerum Novarum, tida como o primeiro grande documento da doutrina social da Igreja. A Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus rapidamente avançou as fronteiras da França e expandiu-se para vários países da Europa, sobretudo os vizinhos Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemanha e Itália. O Padre Dion cumpriu também o sonho da fundação das primeiras missões ad gentes, tendo a primeira sido no Equador. Hoje a congregação está presente em mais de 40 países, na África, na América, na Ásia e na Europa. Em Portugal, a congregação está presente nas dioceses do Porto de Aveiro, de Coimbra, de Lisboa, do Algarve, do Funchal e de Angra do Heroísmo. As missões exercidas são muito variadas, vão desde o ensino e a formação à pastoral vocacional, da pastoral social à da comunicação, da pastoral paroquial ao trabalho em diversos organismos eclesiais. A província portuguesa celebra 50 anos da sua criação no próximo ano de 2016.
Vamos procurar celebrar esta efeméride, pondo em relevo o lugar da misericórdia de Deus no nosso carisma e na vida da Igreja. Nada melhor que celebrar o feliz acontecimento no Ano Santo da Misericórdia. Então, Padre José Agostinho, através deste documentário, já podemos saber que os sacerdotes do Coração de Jesus, os deonianos, foram fundados pelo padre francês João Leão Deon. Pergunto, quem foi, como viveu este homem, este cristão, este padre? Eu acho que, se quiséssemos dizer uma palavra, acho que foi um homem inspirado. Um homem inquieto, que ele pertencia ao clero da Diocese de Soissons, lá no norte da França, e viveu num contexto da Revolução Industrial, e começou a inquietar-se muito... No século XIX. No século XIX, portanto, final do século XIX, e começou a inquietar-se muito pelo ambiente social em que viviam os operários, que muita gente abandonava a Igreja, que a Igreja já não dava resposta aos anseios das pessoas, e foi essa inquietude desde a juventude. Foi um homem extraordinário a nível de estudo, tirou vários cursos, doutoramentos, licenciaturas, e quando quis começar a dar um rumo à sua vida, para o sacerdócio, enfrentou muitas dificuldades por parte da família, sobretudo do pai, que não queria de maneira nenhuma, mas ele levou-se avante, e porque queria, de facto, primeiramente consagrar-se como sacerdote, e só mais tarde é que, de facto, optou por esta fundação desta congregação, exatamente para dar uma resposta mais cabal a estas dificuldades. Uma outra inquietude era a formação do clero, e foi uma das preocupações também para a fundação da congregação, e, sobretudo, a preocupação por um amor de Cristo que ele contemplava e que sentia que não era correspondido. Uma sociedade que se afastava deste coração de Cristo. Aliás, o contemplar o lado aberto de Cristo na cruz foi, para mim, acho, a pedra de toque que levou o Padre Deon, de facto, a esta necessidade de criar uma família religiosa que fosse capaz de trazer ao mundo um novo carisma de reparação, de oblação, de abandono, que eram termos tão queridos ao Padre Deon. Sim, em que ano é que ele morreu? Mas em que época? Ele morreu já em 1925, portanto, no século XX. Teve uma vida relativamente longa, portanto, 83 anos, e ao longo desse tempo procurou, de facto, trabalhou para que esta espiritualidade fosse difundida, primeiro na França, depois rapidamente em toda a Europa Central e pelo mundo inteiro. Onde nós então, vamos aos factos. Como é que nasceu a Congregação dos Deonianos? Quais foram os factos que lhe deram origem? Portanto, o Padre Deon estava a trabalhar como vigário na grande paróquia de Saint-Quentin, que era uma paróquia industrial, lá do norte da França, e começou a sentir, de facto, esta necessidade de aprofundar a reflexão acerca desta reparação que era necessária, deste trabalhar com os operários, deste educar e formar os candidatos ao sacerdócio, e tudo isto fez com que fosse criando uma vontade de se consagrar plenamente ao coração de Jesus, e nasce assim. Aliás, o primeiro nome da congregação são os Oblatos do Coração de Jesus, porque é o espírito de oblação, de entrega completa ao coração de Cristo. Portanto, dessa inquietação e dessa contemplação do coração de Cristo, conseguiu cativar um primeiro grupo. Cativou um primeiro grupo. Os primeiros anos da congregação não foram fáceis, foram de dificuldade, porque havia diferentes sensibilidades dentro desse grupo primeiro. Havia uns que eram mais pela via da contemplação, da adoração do Santíssimo, das formas de piedade que eram típicas desse tempo. Havia outros que queriam mais uma reparação que se concretizasse na vida das pessoas, no acompanhamento de grupos, dos jovens que andavam perdidos naquela sociedade dos operários que viviam situações de injustiça e marginalidade, mas que houve alguma situação de confronto, até chegar a uma síntese, que é esta reparação dentro do mundo, portanto, procurar ir à raiz dos problemas, tentar transformar por dentro aquilo que era situação de injustiça e de marginalidade no tempo. E como é que o Padre Leon foi
foi gerindo, digamos assim, essa sensibilidade até propriamente à constituição formal da congregação? Portanto, foi gerindo através daqueles que estavam mais diretamente empenhados em querer levar para diante, de facto, esta constituição desta nova família, muito em diálogo também com Roma. Aliás, o Padre Leão torna-se um apóstolo das encíclicas do Papa Leão XIII, sobretudo das encíclicas sociais, a renovaram, e é a pedido do próprio Papa. O Padre Leão desdobra-se em conferências, em seminários, em simpósios acerca desta questão da formação do clero, da formação dos leigos, a participação dos leigos na Igreja, fala mesmo da possibilidade de uma criação, por exemplo, de um partido da democracia cristã para que os leigos se envolvessem mais nesta transformação do mundo e da sociedade, e a pouco cria também um próprio grupo, sobretudo um grande amigo dele, que era um grande empresário, que vão levando este espírito a toda a sociedade. E em que ano então é que nascem os deonianos? Portanto, a fundação oficial é 1878, e pronto, depois com todas as vicissitudes que houve, as dificuldades iniciais, e pronto, e estamos por cá até agora. Sim. Então, quais são as linhas fundamentais do carisma e da espiritualidade deoniana? Portanto, são aquelas que já referi um bocadinho. Daquele ambiente e como é que isso depois... Este espírito de reparação, ou seja, um bocado esta ideia, há um amor que não é amado, então nós temos que fazer algo para que esse amor seja amado, e isso passa, em primeiro lugar, por um conhecimento mais profundo da própria pessoa de Cristo. Isso o Padre Leão tinha uma intuição muito grande, que isso se conseguia através da oração, da intimidade com o Cristo, através da adoração, através da meditação diária, etc. Portanto, este conhecimento em primeiro lugar, para depois sermos capazes de transformar, levar as pessoas a voltar a contemplar esse coração de Cristo e a apaixonar-se por esse coração de Cristo. Isso por um lado, mas portanto não uma reparação vaga, não uma ideia vaga simplesmente, mas é algo que depois exige de nós uma ação concreta. Ou seja, se eu contemplo este coração de Cristo, se eu vejo que é este amor que não é amado, eu tenho que fazer algo para que aqueles que estão longe deste amor se sintam atraídos por esse amor e que amem de facto. Portanto, então, toda esta situação da justiça social, da transformação, a questão da condição dos operários, lutar por salários dignos, tudo mais, vem dentro deste espírito. Ou seja, o amor é concreto, não é algo vago, mas é algo que se concretiza também no amor ao próximo e a preocupação porque eles têm mais dificuldades. Muito bem, vamos então à ideia do carisma. O carisma pode ser definido como uma palavra de Deus que é vivida de uma forma original ou de uma forma particularmente intensa por alguém, o fundador ou os seus primeiros companheiros. No caso dos deonianos, existe essa palavra ou alguma palavra no qual se reflita melhor o carisma e a espiritualidade deoniana? Eu diria que, no nosso caso, mais que uma palavra assim muito tirada e isolada da Bíblia, é um acontecimento. O que nos caracteriza, de facto, aquilo que nos inspira é o acontecimento da paixão, da redenção de Cristo. Portanto, é este lado aberto que o nosso fundador contemplava e no qual via o símbolo maior do amor de Deus pela humanidade. E levar-nos desta contemplação depois à ação. Eu diria que escolher um texto seria muito redutor, porque há tanta citação que o Padre Leão faz das suas meditações, da sua oração. Mesmo as nossas constituições estão cheias de citações bíblicas que acho que tornam um texto lindíssimo, inspirador. Mas é evidente, pelo menos para a sensibilidade depois de cada um, há textos que nos tocam e há dos muitos textos que são citados, por exemplo, nas constituições. Há um que eu gosto particularmente, que eu acho que faz um bocado a síntese daquilo que o Padre Leão nos quis transmitir. Então, qual é o texto que nos propõe? Eu sugiro, quer dizer, para leitura, entre outros, um texto pequenino, mas é da primeira carta de São João, no capítulo 3, os versículos 16 a 18. E posso lê-lo? Sim, sim. Foi com isto que ficámos a conhecer o amor. Ele, Jesus, deu a sua vida por nós.
assim também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém possuir bens deste mundo e vendo o seu irmão com necessidade, lhe fechar o seu coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com verdade. Eu acho que foi esta a intuição do Padre Leão, ou seja, as pessoas a uma dada altura já não se identificavam com a Igreja porque se tinha esvaziado um bocado esta dimensão do amor concreto. Não é amar só com a boca, com palavras, mas é com atos, com ações concretas de acolhimento, de ir ao encontro, de ir a fazer, estar atentos àqueles, como diz hoje o Papa Francisco, aqueles que vivem nas periferias da nossa sociedade, da nossa humanidade, e nós temos que estar, de facto, aí onde é mais necessário. Então, e os deonianos, para concretizarem o seu carisma, em que atividades é que desenvolvem o seu apostolado, a sua ação? Nós não temos uma ação específica, como há outras congregações que têm, umas que se dedicam mais ao ensino, outras dedicam-se mais à juventude. Nós estamos um pouco, ou procuramos estar, onde é mais necessário. Tentamos responder aos apelos das igrejas particulares, tentamos responder às necessidades também da própria sociedade e procuramos estar aí, presentes. Portanto, é um bocadinho o critério quando escolhemos, por exemplo, locais de missão, tentamos ver qual é o local que neste momento está a precisar mais de nós, do nosso carisma. Então envolvemos-nos em trabalho paroquial, em trabalho do ensino, trabalho de obras sociais, em colaboração com os organismos eclesiais. Portanto, procuramos dar uma resposta e ajudar e estar presentes onde, de facto, sentimos que é mais necessária a nossa presença. Sim. Qual é a difusão dos sacerdotes do coração de Jesus atualmente? Nós estamos em cerca de 40 países, um bocadinho mais, 41, acho eu, se não me falha a memória. Somos cerca de 2.200 e estamos espalhados nos vários continentes, na América, na África, na Ásia, na Europa. E temos aberto novas missões, mesmo recentemente, por exemplo, nos últimos 12 anos, em que o Padre Zé Ornelas, que nomeado agora no Bispo de Setúbal, foi o nosso Superior-Geral, abrimos outras missões, abrimos o Paraguai, abrimos o Chad, abrimos agora no Oriente, reforçamos a nossa missão, a nossa presença em Angola. Portanto, procuramos ir ao encontro e tentando responder. Penso que vivemos a mesma situação que todas as outras congregações, ou seja, há um crescimento a sul, no norte, na Europa e na América, vemos que há uma diminuição quase drástica do número de elementos, mas procuramos estar presentes. Aqui em Portugal estamos presentes nas dioceses do Porto, de Aveiro, de Coimbra, de Lisboa, do Algarve, de Funchal e de Angra. Estamos em 15 comunidades e temos trabalho paroquial, temos trabalho de ensino, temos trabalho social, temos apoio e colaboração com as igrejas particulares. Sempre para tocar as pessoas com o coração de Jesus. Procuramos. Procuramos e devemos fazê-lo, não é? Porque esse é o nosso carisma. Certo. Padre José Agostinho, como é que conheceu este carisma e o que é que o fascinou a ponto de aí encontrarem a sua própria vocação e, portanto, o seu compromisso de vida como sacerdote e como religioso? Isso foi uma descoberta ao longo da vida. Portanto, na prática, qual é a história da sua vocação? Exatamente. Eu às vezes, por brincadeira, costumo dizer que fui um seminarista de carreira, porque eu tomei contacto com o carisma quando era ainda miúdo, quando estava antigamente se chamava a escola primária. Passou por lá o Padre Ângelo Colombo, um italiano que foi um dos fundadores da congregação aqui em Portugal, e pronto, convidou-nos a ir ao seminário, fazer um estágio. Eu fui, já no longínquo 77, e depois fiquei fascinado logo pela missão. Portanto, quando começaram a falar de missões e missionários e aquela gente que andava para ali, às vezes arriscando a própria vida para anunciar Jesus Cristo, aquilo fascinou-me logo. Estamos a falar de um miúdo na altura de 12 anos.
Depois foi ao longo do tempo. Eu fiz portanto, seminário, lá no Seminário Padre Leão 3 anos, depois fui para Coimbra, fiz 2 anos, depois fiz o noviciado, estudei Filosofia e Teologia em Lisboa, enquanto estava no Seminário de Alfragide, e pronto, penso que fui aprofundando também, à medida que fui conhecendo, fui estudando, e é uma espiritualidade que me fascina de facto, porque, em primeiro lugar, é esta disponibilidade. Estar prontos, estar disponíveis para estar onde for mais necessário. Depois, a partir daí, eu sou padre há 23 anos, tive um percurso de vida, já de muita experiência, felizmente, que só tenho que dar graças a Deus e à congregação que me tem proporcionado isso. Muitas experiências, desde o ensino nos seminários, de trabalho nas paróquias superiores do seminário aqui de Alfragide. Fui diretor de uma obra que nós temos em Rio Tinto que acolhe miúdos com dificuldades familiares e miúdos da rua. Tive a oportunidade, nos últimos 5 anos, de estudar em França. E a missão? A missão foi-se fazendo. A missão lá longe. De vez em quando, lá tenho a possibilidade de fazer, sobretudo nestes últimos anos, porque eu fiz um curso em Paris em que metade da lecionação era estágio prático. Então aproveitei para fazer 2 missões, uma no Equador, que foi extraordinária. Trabalhámos com microcréditos com os pobres do Equador. Depois fiz uma com os Indícios nos Estados Unidos, no South Dakota. Também foi extraordinário, porque eu vivi mesmo na reserva, tanto com todos os hábitos índios e por aí adiante. Foi muito, muito bom. E depois tinha algumas missões pontuais, porque nos últimos anos, sobretudo, eu era o responsável pelos projetos de desenvolvimento e de cooperação e ajuda humanitária da congregação, porque eu tirei uma especialização em Economia Social e Solidária. Depois pediram-me esse trabalho e era o que eu estava a fazer, então fui a alguns países de missão, nomeadamente a Moçambique, aos Camarões, ao Congo, para tentar ajudar a encontrar projetos para ajudar o desenvolvimento daquelas populações. Muito bem. Se algum jovem que nos ouviu e que nos viu quiserem contactarem os deonianos, se sentir algum fascínio, que característica deve possuir para poderem se tornar deoniano? Bom, a primeira característica deve ter boa vontade, estar disposto, de facto, e aberto a esta missão plural, que é o nosso carisma, e depois, se quiser, depois venha ao nosso encontro, que nós vamos acolher com todo o gosto. Tem que ter assim um bocadinho um coração à dimensão do mundo, ou não? Tem que ter, porque eu acho que... Eu gosto muito de uma expressão que usava o padre António Vieira, que dizia que para padre e bispo não serve quem só foi para quem é de Lisboa conhece, quem só foi do Cais de Sodré à Praça de Comércio. De facto, é preciso abrir os horizontes, porque a missão é grande e eu acho que o espírito de missão é sobretudo este estar atento e inquietar-se, como o padre Leão fez, estar inquieto, estar atentos aos sinais dos tempos, ao problema essencial, à questão social do momento e procurar, de facto, não como uma qualquer ONG ou qualquer outra organização, mas com a palavra do Evangelho, levar o Evangelho a esta gente que precisa de ouvir uma palavra de esperança e na nossa humanidade, quando encontramos tanta gente perdida, e eu acho que isso é um fascínio, é uma paixão. Aliás, eu acho que só quem vive esta paixão é que pode, de facto, abraçar um projeto de vida como este. Sim, parece que, a partir do próprio Padre Leão, que esta ligação entre a dimensão devocional, esta contemplação do coração de Jesus que se derrama que derrama o seu sangue pela humanidade e depois a preocupação social com os operários, com as questões sociais, que é uma marca bastante vossa, ou não? Aliás, eu achei muito interessante quando o Papa Francisco, aqui há tempos, nos dizia, logo do início do seu pontificado, dizia que quer uma igreja em saída. O nosso Padre Leão falava-nos muitas vezes que era necessário sair das sacristias. Mas isto é importante perceber que para sair é preciso entrar. Ou seja, o sair não quer dizer que é para abandonar completamente tudo que é espiritual. Não, porque
Começa na igreja, começa no altar, começa à volta do altar. Aliás, o Padre Leão dizia que a Eucaristia é o centro da nossa vida, é o momento mais importante de cada dia de um dioniano. É à volta desse altar, seja na Eucaristia celebrada, seja na Eucaristia contemplada, porque nós temos a adoração eucarística como, dentro do nosso carisma, como faz parte da Eucaristia, é a adoração eucarística diária. Portanto, é daí que parte depois a missão. Portanto, ou seja, é esta síntese que é fundamental fazer, porque senão seremos gente de boa vontade, qualquer coisa ou outra coisa, mas não seremos verdadeiramente missionários. E o ser missionário é, de facto, partir dali para levar esta palavra e levar esta palavra celebrada também. Senão um rio se perde o contacto com a nascente, seca. Exatamente. E a certa altura não leva nada. E aí não há nada a fazer. Não é? E na vida cristã e na vida missionária também tem que ser assim. Exatamente. Obrigado, Padre José Agostinho, por este revelar de alguns dos segredos da vida, da espiritualidade, do carisma deoniano. De nada, foi um gosto e deixo como, se calhar, uma palavra neste momento que estamos a viver, que permita-me que o faça, porque como dioniano devo fazê-lo. É uma palavra de esperança, mas também de inquietude com estes dramas que estamos a viver. Refugiados, e acho que nós somos chamados também, como dionianos e como igreja, a dar a resposta possível para ajudar esta gente. Quem quiser contactar com os deonianos, como é que o pode fazer? Nós temos uma página web que praticamente tem lá tudo. Sim. Portanto, que é dionianos.pt, portanto, o www. Sim, sim, e depois temos alguns grupos especializados, digamos que, por exemplo, para aqueles que têm inquietações vocacionais, ou que a gente podem contactar, nós temos algumas equipas, mas os contactos também estão lá na página. Depois por aí, pela página da internet página, hoje... Chega-se a tudo, a pastoral vocacional. É o caminho mais fácil. Nós temos 2 centros, de grandes centros, que é o Porto e a Madeira, como pastoral vocacional, mas todas as casas têm esta dimensão também, de maneira que essa é uma questão. Quem quiser... É fácil. Não faltam Tá contactos. Bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou, que nos permitiu entrar em sua casa, e vamos invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que nos acompanham através da Canção Nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fique em paz, que a bênção de Jesus esteja consigo e até ao próximo programa, se Deus quiser.